Na lição de hoje, nós vamos abordar o assunto sobre a oração. Um assunto que é tão importante para os novos convertidos que estão aprendendo sobre a oração e também para os crentes mais maduros, aqueles que já estão experimentados no Evangelho e que ainda têm dúvidas. Então você não pode perder essa aula. Pegue a sua Bíblia e vamos estudar um pouco da palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, professor da IBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz aqui em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa lição. Hoje nós vamos tratar do assunto que é a oração e o tema ele é Vivendo em Oração. Como foi falado já na introdução, é um assunto tão importante para novos convertidos quanto para cristãos já mais experimentados. E para nós iniciarmos essa lição, nós vamos ter o texto de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23 como base. E esse texto ele vai dizer assim: E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Pois bem, a oração é algo tão importante quanto prático na vida do cristão. E nós entendemos e vemos que é algo que é importantíssimo fazer oração, mas tem pessoas que no início da sua fé têm a sua dificuldade, tem pessoas até que depois de um tempo de igreja, tempo de evangelho já, ainda tem suas dificuldades em relação à oração, tem talvez algumas dúvidas. E se nós formos observar a questão da importância da oração, o nosso próprio Senhor Jesus, ele foi um homem, se assim podemos dizer, um homem de oração. Ele o tempo todo estava em oração. E isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente da nossa lição. E nós vamos desvendar um pouquinho de alguns mistérios aí, que às vezes até deixam, como eu falei, algumas pessoas em dúvida. A Bíblia ela vai trazer para nós muitas referências, principalmente no Novo Testamento, acerca da oração. E oração nada mais é do que falar com Deus. Seria uma conversa que você e eu temos com o nosso Senhor, aonde que nós chegamos para Ele, abrimos nosso coração, onde que nós fazemos nossos agradecimentos, onde que nós fazemos as nossas petições, onde também nós intercedemos pela nossa vida, pela vida dos nossos parentes, pela vida dos nossos amigos. Enfim, onde que nós buscamos também, principalmente, saber qual é a vontade de Deus. A oração ela tem essa função sobre a vida do cristão, por isso que é algo tão importante para a minha vida e a sua vida. E sempre pode surgir aquela pergunta, mas por que nós devemos orar? Nós devemos orar porque seria uma forma de adorar a Deus, se assim podemos dizer. Fomos feitos para adorar a Deus. Existem algumas lições aí, há um tempo atrás, que foi falado sobre adoração, o porquê de nós sermos criados, então depois vocês podem procurar, se perdeu essa aula, procurar aqui no nosso canal essa lição. Mas você e eu, em resumo, nós nascemos para adorar o Senhor. E por isso que nós devemos adorá-lo através da oração. Através da oração nós reconhecemos todo o poder de Deus, toda a majestade, nós reconhecemos e pedimos e contamos com toda a provisão dEle, nós passamos a entender qual é a vontade dEle, isso tudo através da oração. Então, e Deus, ele é merecedor de toda a glória e nós devemos render graças a Ele através da oração, através do louvor. Louvor também não é somente cantar os hinos na igreja, participar de corais, adorar a Deus não é somente
nesses momentos onde que você está cantando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Mas também a oração é uma forma de culto e a oração também é uma forma de adoração. Né? Então, por isso é importante. Olha só quantas coisas eu já falei que acabam englobando a oração. Né? A intercessão, também a questão de saber a vontade de Deus, você faz suas petições, você também e eu, né? Nós fazemos, quando nós fazemos nossas orações, nós também pedimos, nós agradecemos, nós intercedemos, nós adoramos, nós louvamos ao Senhor. Por isso que a oração é algo tão prático na vida do crente, é por isso que engloba muita coisa e é por isso que nós devemos estar sempre em oração. Também, queridos, a oração é a forma de comunicação que você e eu temos com Deus. Então, é por isso que é importante estarmos sempre ligados, falando com o nosso Pai. Né? Ele já sabe tudo que você e eu precisamos, ele já sabe aquilo que necessitamos, ele conhece todas as nossas necessidades, mas ele deseja ouvir dos nossos lábios as petições, os agradecimentos, ele sabe de todas as coisas, mas é através da oração que ele deseja criar esse elo de intimidade comigo, com você. Né? Então, Deus ele não criou somente o homem para botar aqui na terra, mas ele quer ter um relacionamento. E é através da oração que também nós mantemos essa comunicação com o Senhor. Né? Eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de Jeremias 33, versículo 3, que vai dizer assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse texto ele vai fazer uma referência aonde que nessa comunicação que você e eu temos com o Senhor, nós vamos saber a resposta. Por isso que fala aí, clama a mim e eu te responderei, responder-te-ei e te anunciar-te-ei grandes coisas as quais você não sabe. Então, para você e eu sabermos a vontade de Deus, nós temos que falar com Ele. E é através da oração, através da leitura da palavra, que Ele vai revelar a sua vontade a nós. Então também aí mais um ponto importante para nós olharmos acerca da oração. Também sobre a questão da oração, nós precisamos olhar para ela e ver que ela é um ponto de comunhão com Deus, né? Nós vemos isso. Também nós podemos ver que através da oração que nós confessamos nossos pecados. Então imagine, nós vivemos nesse mundo, nós não somos desse mundo, né? Nós estamos aqui de passagem, mas você e eu não estamos isentos de pecar. Nós falhamos, nós somos, né, pessoas, homens e mulheres falhos. Então, através da oração, que é o meio ao qual você e eu temos a oportunidade de se achegar ao Senhor e pedir perdão pelas nossas falhas, né? Então, aí a confissão, né, é a declaração de que fomos responsáveis pelos atos que cometemos, mas sim que também, quando você e eu fazemos uma confissão, nós estamos declarando, né, que nós somos realmente culpados e que estamos arrependidos. E a confissão, ela traz um alívio para aquele que para o pecador. Né? Ela vai trazer, isso se realmente tiver com seu coração realmente, como eu posso dizer, desejoso de renunciar ao pecado. Então, através da oração é que você e eu podemos receber o perdão de Deus. Né? Deus ele é o único ao qual você e eu podemos nos achegar e pedir perdão por todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Com certeza, para os novos convertidos sempre surge aquela dúvida: como que eu vou orar? Como é que eu vou me achegar para falar com Deus? Eu não sei nem falar com Deus. Tem gente que fala que não sabe orar. Mas, como nós falamos aqui, orar é conversar com Deus, é falar com Deus. Mas ainda assim tem alguns pontos que são interessantes e importantes, porque tira, né, podemos dizer que vai tirar aí um mistério que existe dentro da oração, porque muitas das vezes, quando nós convertidos, né, estamos na igreja, às vezes vemos pessoas orar de certas formas, e que é onde que chega aquela conclusão: não, eu não sei orar. Mas a oração era algo simples, não é necessário usar palavras rebuscadas, palavras bonitas. Muitas das vezes nós nem sabemos aplicar direito a palavra, o significado da palavra, mas por ouvir outra pessoa usando, acabamos usando. Não é necessário usar dessa forma,
simplesmente orar e falar com Deus. Então, mas o que é importante dentro da oração, não importa a forma que você fale. Como eu já falei aqui, Deus ele já conhece todas as coisas, mas Ele quer ouvir dos seus lábios, independente da forma que você vai falar. Mas você e eu devemos ser humildes na nossa oração, em questão de não buscar, né, o foco para nós mesmos, sim, porque na oração quem tem que ser louvado, glorificado é o nome do Senhor. Né? E também realmente declarar nas nossas orações que é Deus que Ele é o dono da nossa vida, que Ele é o Senhor da nossa vida. Também dentro da oração, o bom, né, e agradável assim que eu vejo é sermos objetivos dentro da oração. Existem alguns irmãos que às vezes numa oração ele tem certa dificuldade de dar seu segmento na oração ali. Então é bom sermos objetivos. Não há necessidade de ficar repetindo certas coisas, sempre martelando ali nas nossas orações. Né? Deus ele ouve nossas orações e podemos dizer, e olha que a gente não precisa fazer essas orações, porque Ele já conhece. Né? Mas porque justamente Ele já sabe todas as coisas, mas Ele deseja ter esse relacionamento com Ele. Ele quer que você fale com Ele, Ele quer que você e eu busquemos a Ele. Então, Ele, mesmo conhecedor de todas as coisas, ele deseja ter esse relacionamento. É o que eu falei da comunhão. Ele deseja estar sempre próximo com você e comigo. Então, existem essas questões aí, às vezes as pessoas falam de uma forma muito bonita, tem gente que cita muitos versículos bíblicos. Isso não é errado, não é pecado, mas se você não sabe as referências bíblicas, se você não sabe como às vezes a gente ouve outras pessoas fazendo oração, não se importe, não é algo que você possa pensar assim, Deus não vai ouvir minha oração porque eu não estou orando dessa forma. Muito pelo contrário. Deus ele ouve nossa oração, pode ser a forma mais simples, a oração de uma criança, a oração de um jovem, adulto, não importa. Deus ele está ouvindo a minha oração e a tua oração. Tanto que Jesus ele criticou, né, acerca lá no Novo Testamento, quando os homens oravam em público, já justamente para serem admirados pela forma de oração, porque queriam status próprio. E não é isso que Deus ele quer. Não é que usando palavras bonitas Deus vai receber a tua oração, e quando você usa palavras simples Deus não vai receber a tua oração. Muito pelo contrário, a oração de quem fala bonito, de quem lê bonito, de quem sabe os textos bíblicos, Deus ele vai receber. Da mesma forma em que você fala de uma forma simples, onde que você realmente conversa, como eu estou falando aqui com você, você vai falar com Deus, Ele também vai receber a sua oração. Então não existe empecilhos para você deixar de orar, não tem como botar barreiras para deixar de orar, porque Deus ele recebe a sua oração de bom grado. Uma questão também muito interessante sobre a oração é que Jesus ele tem que ser realmente nosso modelo a ser seguido, o exemplo a ser seguido. Jesus ele foi um homem de oração. Né? Eu vou citar aqui algumas das orações em que Jesus fez. Né? Então, assim, como eu falei, nesse ministério terreno ele foi um homem de oração. Então, ele orou pelas escolhas dos discípulos, né? Porque sabia que depois, quando ele fosse assunto aos céus, teriam esses homens para representar o evangelho aqui na terra. E então ele orou pela escolha dos seus discípulos. Também ele orou por crianças que fossem estar com eles. Ele orou no Monte da Transfiguração. Ele orou por Pedro. Ele orou por Pedro na questão, né, para que o diabo não destruísse então o discípulo. Então ele orou, intercedeu por Pedro. Existem tantas outras orações, talvez você esteja lembrando aqui. Essas foram algumas que eu anotei. Então, nós devemos seguir esse exemplo de Jesus. Orar o tempo todo, interceder, abençoar vidas com as nossas orações. Então, porque você e eu somos abençoados, você e eu muitas das vezes recebemos orações. Então, cabe a nós também abençoar outras vidas, interceder por outras vidas, para que essas pessoas também sejam abençoadas.
Então, queridos, estamos encerrando mais uma lição. Espero que você tenha gostado sobre esse assunto da oração. Espero que eu tenha tirado também alguma dúvida. E para fazer a conclusão aqui, né, sobre essa lição, nós podemos ver que a importância da oração, né, porque a oração, através da oração, nós podemos adorar, nós confessamos nossos pecados, nós obtemos a comunhão com o Senhor, nós obtemos as respostas também dele, nós louvamos, nós engrandecemos o nome do Senhor. Então, é por isso que eu falei no início aqui que a oração é algo tão prático na vida do cristão. Creio que também tenha momentos que seja difíceis falar, mas nunca deixe de dobrar seu joelho e falar com o Senhor, porque Ele quer receber a tua oração. Mas antes de nós encerrarmos a nossa lição aqui, nós vamos estar fazendo a nossa aula prática, que é a oração. Nós vamos falar com o Senhor, pedindo que Ele abençoe a nossa vida, pedindo que Ele nos ajude em todas as coisas. Então, feche seus olhos. Amantíssimo Deus, nós te louvamos por essa lição onde que nós vimos o quão é importante a oração. E assim, Deus, que nós possamos estar falando sempre com o Senhor para sabermos qual é a Tua vontade sobre a nossa vida. Também, Deus, nós te agradecemos por tudo, por todos os Seus feitos. Nós te louvamos e engrandecemos o Teu santo nome através da oração, através do nosso dia a dia. E assim, Deus, que nós possamos viver em oração para saber qual a Tua vontade, para ouvir Tua voz. Deus, e assim que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos que estão assistindo essa aula. Aquele, Senhor, que tem dificuldades em praticar a oração, que o Senhor continue despertando, ajudando em todas as coisas. E assim, Deus, que possamos ser homens e mulheres que vivam em espírito de oração ligados com o Senhor o tempo todo. Essa é a oração, Deus, que nós fazemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus te abençoe sua semana que se inicia, abençoe a sua casa, seu trabalho. Não deixe de assistir nossos vídeos. Se perdeu alguma aula, procura aqui no canal que tem aqui muitas aulas boas que com certeza abençoaram e vão abençoar outras vidas e a sua vida também. Tá bom? Então, queridos, que vocês fiquem com Deus e até a próxima.